Por que todos os planetas orbitam no mesmo plano? Existem muitos sistemas planetários semelhantes ao nosso no universo, com planetas orbitando uma estrela hospedeira. Nosso sistema planetário é chamado de Sistema Solar porque chamamos nossa estrela de Sol, e tudo relacionado ao Sol chamamos de solar. Assim que começaram a observar o céu noturno, os astrônomos perceberam que Mercúrio, Vênus, Marte e basicamente todos os planetas do Sistema Solar tinham órbitas quase iguais. Como isso era possível? Uma explicação para isso era necessária. Até hoje, os cientistas acreditam que a razão é a seguinte: as órbitas dos planetas são coplanares porque, durante a formação do Sistema Solar, os planetas se formaram a partir de um disco de poeira que cercava o Sol. Como essa poeira ficava em formato de disco, todos os planetas também se formaram em um plano. Vamos ver isso com mais detalhes. De acordo com os estudos mais recentes, todos os exoplanetas são diferentes, e há uma abundância deles por aí. Em alguns exoplanetas, chove diamantes. Alguns têm um núcleo de ferro, enquanto outros têm um núcleo de gelo. Exoplanetas podem girar no sentido horário ou anti-horário, podem girar mais rápido ou mais devagar, e podem ser grandes ou pequenos. Alguns deles podem ser habitáveis, com vastos oceanos em suas superfícies. Outros, estando muito próximos de sua estrela, talvez estejam passando por um processo de destruição de maré que os aquece, causando atividade vulcânica intensa. Se há algo que entendemos sobre planetas é que todos são diferentes uns dos outros. Mas todos eles têm algo em comum. Cientistas acreditam que todos os planetas e exoplanetas nasceram em um ambiente conhecido como um disco circunstelar, ao redor de sua estrela. Como isso é possível? Vamos usar nosso sistema solar como exemplo. Uma estrela seria formada como consequência de um colapso dinâmico de uma gigantesca nuvem de gás. Muito provavelmente, essa enorme nuvem de gás estava em um estado de equilíbrio muito instável, mas as menores perturbações no gás podem desencadear um colapso gravitacional no qual as moléculas se tornam cada vez mais densas, e a nuvem se concentra. É provável que o evento que desencadeou o colapso tenha sido externo. Os cientistas avançaram com a hipótese de que poderia ter sido a explosão de uma supernova próxima, ou seja, uma estrela de grande massa que atingiu o final de sua vida e explodiu, expelindo toda a sua atmosfera para o espaço. A onda de choque silenciosa teria dado o impulso inicial à nuvem, assim, a morte de uma estrela pode gerar o nascimento de outra estrela. O que realmente acontece depois é um pouco mais incerto. Nessa fase, há um disco circunstelar cercando a estrela. Então, algo fantástico teria acontecido: o material se estabeleceu em um disco afinado, sob o efeito da rotação. Isso é o que teria acontecido bilhões de anos atrás com o material ao redor do Sol. Ele se acumulou em um disco como consequência da conservação do momento angular, e alguns corpos pequenos, chamados planetesimais, começaram a se formar como resultado de colisões. Agregações subsequentes então levaram à formação dos planetas como os conhecemos. Mesmo hoje, os principais corpos do Sistema Solar orbitam ao redor de nossa estrela em quase o mesmo plano, chamado de eclíptica. Esta é a maneira mais simples de responder à pergunta inicial, mas nosso Sistema Solar não é composto apenas por planetas. Se você pegar um telescópio, pode ver claramente que outros corpos menores povoam nosso sistema planetário. Estes são asteroides, corpos congelados e poeira. Os cientistas acreditam que são os remanescentes mais antigos da formação do Sistema Solar, ou seja, o resultado de agregações primordiais que não evoluíram para planetas. Suas órbitas mais inclinadas que a eclíptica seriam precisamente o fato de que esses corpos foram excluídos do disco de rotação. A maior parte desses destroços espaciais antigos pode ser encontrada orbitando o Sol entre Marte e Júpiter, dentro do cinturão principal de asteroides. Isso nos diz que o eixo de rotação da Terra está inclinado em relação ao plano da órbita solar da Terra em 23,5 graus. Com essa convenção, se nos colocarmos na eclíptica, a Terra tem uma inclinação orbital de 0 graus, e as inclinações orbitais de outros corpos do Sistema Solar são medidas em relação a isso. Por exemplo, Marte tem uma inclinação orbital de 1,8 e Mercúrio de 7,0. Os planetas fazem órbitas circulares agradáveis ao redor do Sol. No entanto, a órbita do planeta não Plutão é muito diferente. Ela é altamente elíptica,
viajando ao redor do Sol em um círculo achatado. Além disso, a órbita de Plutão é altamente inclinada, movendo-se em um ângulo de 17 graus. Essa órbita peculiar confere a Plutão algumas características incomuns. Por exemplo, sua órbita é tão ampla que pode trocar de lugar com Netuno, orbitando mais próximo do Sol. A última vez que isso aconteceu foi em 7 de fevereiro de 1979. Plutão permaneceu mais próximo do Sol do que Netuno até 11 de fevereiro de 1999. O vídeo termina aqui. O que você achou? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de compartilhá-lo. Nos vemos na próxima.